Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Pergunta que o Padre Responde. Vem com a gente! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Pergunta que o Padre Responde. É um prazer estar novamente na sua casa para hoje respondermos a 3 perguntas específicas. Qual a diferença entre a missa comum e a missa de cura e libertação? O que é repouso no Espírito? Segunda pergunta. E a terceira, como orar em línguas? É a mesma coisa que a descida do Espírito Santo em Pentecostes? Vamos então à resposta às 3 perguntas. Primeira delas, não existe missa de cura e libertação. Isso nós dizemos com todo respeito. Missa é missa. Pode até ser que existam algumas orações específicas na missa que nos levam a pedir a Deus a cura dos enfermos, e também alguma cura espiritual. Por exemplo, uma das orações de coleta, que nós possamos caminhar no mundo entre as coisas que passam para abraçar as que não passam. Porque é fato também que facilmente nós podemos nos deixar seduzir por coisas que nos afastam da vontade de Deus. E isso podemos chamar, por que não, de uma certa doença espiritual, digamos assim. No entanto, se nós pensarmos, talvez, claro, tentando mergulhar um pouco na intenção de quem perguntou, se nós pensarmos em missa de cura e libertação como uma missa na qual o Santíssimo é exposto, as pessoas vão ao Santíssimo para encostar, cantam músicas de louvor, de encontros de espiritualidade, não músicas litúrgicas. Nós podemos sim pensar, repito, tentando mergulhar um pouco na intenção de quem perguntou, a missa de cura e libertação como tendo essas características. No entanto, a Igreja não permite essas características numa missa, porque a missa tem que obedecer um rito específico, do qual fazem parte as músicas a serem cantadas, músicas, inclusive, litúrgicas, através das quais, pelo dom de cada um, Deus se dispõe a falar, Deus se dispõe a servir os seus. Liturgia significa isso, significa serviço a um povo. É Deus quem nos serve na liturgia com sua graça. Por isso bem nos ensina o Concílio Vaticano II, Constituição Sacrosanctum Concilium, número 7. A liturgia é o exercício da função sacerdotal de Cristo. É Cristo que, como sacerdote, se entrega à sua igreja, se oferta ao seu povo, para que o povo, consciente desta oferta, peça a Deus, pelo Cristo, a graça de também ser oferta. Fazei de nós uma perfeita oferenda, um sacrifício de louvor, um só corpo e um só espírito. Isto é resposta do povo à oferta com a qual se sentiu contemplado da parte de Deus. Então, nós sabemos, a missa em si é missa, obedecendo sua estrutura litúrgica, inclusive nos cantos e nas orações. Agora, nós também sabemos, a missa em si tem 4 funções. Eu vou falar aqui 4 nomezinhos difíceis, mas eu vou explicar brevemente cada um. Uma das funções da missa é a função latrêutica, é a assembleia que louva o Senhor. Ela também é terapêutica, ou seja, é Deus quem cura o nosso coração com sua presença dentro da missa. Veja a palavra cura. Depois ela é didascálica, ou seja, Deus nos ensina através de seu Filho. Didascálica significa uma dimensão de ensino. Daí a palavra, por exemplo, didática.
Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, ensina o seu povo a se comportar a seu modo e segundo a sua vontade, e ela também é anaminética, ou seja, ela é atual. É o sacrifício, a entrega, a oferta de Cristo por nós que se atualiza todos os dias no altar da missa, para que a igreja, sempre atual, em cada circunstância e contexto, faça Cristo chegar às pessoas. Isso é uma forma também de curar espiritualmente, inclusive, muitas pessoas. E também pensando, é uma forma de libertar, porque muitos corações feridos, curados por Deus, ficam libertos ou libertados de vários elementos que possam afastá-los da vontade primeira, que é a vontade de Deus sobre eles. Então, missa é missa. Não existe a missa comum e a missa de cura e libertação. A missa é uma só e ela tem em si vários elementos que nos levam a tentar buscar cura espiritual, inclusive física, através de algumas orações que a igreja nos oferece para rezar. Depois, o que significa o repouso no Espírito? O repouso no Espírito é, segundo a teologia da igreja, um contato que o povo faz com Deus para que o povo se esvazie totalmente de si e deixe o Espírito falar conforme Cristo prometeu. Nós estamos no tempo do Espírito, é o Espírito que ganha evidência na nossa vida para que nós possamos fazer a vontade de Cristo e, consequentemente, do Pai do céu. É o Espírito que nos dá sabedoria para que nós saibamos esvaziar-nos de nós e fazer Cristo viver em nossa presença. E na presença das pessoas também pelo nosso testemunho. E o orar em línguas? O orar em línguas vem de um processo histórico começado, segundo os estudiosos, nos Estados Unidos. É uma experiência de um sacerdote que, de tanto contato que teve com o Espírito Santo de Deus, não teve outra forma, não encontrou outra forma de externar esta experiência com o Espírito, a não ser através da oração em línguas. Agora, é importante, por exemplo, a gente deixar claro, uma coisa é falar em línguas, outra coisa é orar em línguas. Oração é dom e fala é aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, e aqui com todo o respeito, eu posso falar em línguas, eu posso inventar, digamos assim, algumas palavras e dizer que eu estou falando em línguas. Agora, quem ora mesmo tem que ter o dom para isso. É esvaziamento de si e enchimento do Espírito. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria no cenáculo de Jerusalém, conforme nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2, quando o texto nos diz que habitantes, partos, medos, elamitas, prosélitos e por aí vai, quando o texto sagrado nos conta que começaram a falar a mesma língua, é a linguagem do amor, a linguagem da ressurreição de Cristo que a igreja estava chamada a anunciar. E aí eu queria então, para concluirmos, ler aqui duas palavrinhas do Papa Emérito Bento XVI na exortação apostólica Sacramentum Caritatis. A primeira palavra está no número 55. Mesmo quando não for possível abeirar-se da comunhão sacramental, a participação na missa permanece necessária, significativa e frutuosa. Neste caso, é bom cultivar o desejo da plena união com Cristo. E completando, número 58, considerando a condição de quantos motivos de saúde ou idade impeçam as pessoas de irem à missa, é necessário garantir a comunhão eucarística a todos aqueles que se encontram enfermos e preparados para recebê-la. Por quê? Para que, através da sua doença, eles se disponham a curar antes espiritualmente,
e depois, se curados fisicamente, poderem atribuir a cura ao Senhor que não nos abandona. Com o meu abraço e a minha bênção, eu me despeço e espero encontrar com você em breve.